Parecer rico vai te deixar pobre. Vamos fazer um estudo de uma lição de um dos melhores consultores de investimento do Brasil, Felipe Tadewodge. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. Para quem ainda não conhece o Felipe, ele é um dos sócios da Suno Research, uma das casas de análise mais respeitadas do Brasil. O Instagram dele é felipe.tadewodge com W e o Twitter dele é Felipe com F maiúsculo, Tadewodge com T maiúsculo e W. É um dos meus analistas de investimento favoritos, é um que eu estou sempre lendo o que ele escreve. Quando ele participa de live na Suno, eu assisto com atenção e sempre aprendo alguma coisa, tomo notas e a filosofia dele é renda passiva, dividendos e tem tudo a ver com a minha filosofia de investimentos. Então eu recomendo muito. Para mim, hoje, ele é talvez um dos melhores, com certeza um dos mais sóbrios analistas de investimento, não fica fazendo palhaçada, que é um negócio que eu abomino. E eu recomendo muito. Então vamos ler uma lição que ele colocou no Instagram dele. Quem é mais rico? Daí ele colocou o desenho aqui do Júnior e do Pedro. O Júnior tem 33 anos, o Pedro também. O Júnior tem roupa simples, hábito simples, ganha 3 mil por mês, gasta 2 mil, investe 1.000 todo mês. Já acumulou 150 mil reais de patrimônio. Já o Pedro, ele tem roupas caras, ostentação, ganha 6 mil reais, ganha o dobro que o Júnior. Ele tem 7.500 reais de gastos mensais, ele gasta mais do que ganha. Ele tem dívida de 1.000 reais por mês e acumulou 100 mil reais de dívida aos 33 anos. Ele ganha o dobro do que o Júnior. Então, quem é mais rico? E aqui, continuando a lição, o Felipe disse: o Júnior anda de bicicleta, usa roupas baratas, vive uma vida simples. O Pedro vive ostentando, financiou um carro em 60 meses, compra roupas importadas, vive na balada, pagando de bonzão. A maioria das pessoas nas ruas que visse esses dois camaradas diria que o Júnior é um pobre coitado. E o Pedro nada no dinheiro. As aparências enganam. Se hoje o Pedro perdesse o emprego, provavelmente teria o seu carro executado judicialmente, além de ficar com uma dívida altíssima, ainda remanescente. Já o Júnior, se perdesse o emprego, teria uma renda passiva que lhe ajudaria a pagar suas despesas, um belo patrimônio, caso necessite usá-lo. Fomos sempre treinados a associar a riqueza ao luxo, bens materiais, quando na verdade nem sempre é assim, muito pelo contrário. Pense nisso, se você quer ser rico ou parecer rico. Ambos são mundos antagônicos. Eu vou deixar essa fotinha aqui enquanto a gente conversa, que eu acho que é inspirador. O Felipe praticamente disse tudo, mas é isso, você tentar parecer rico te deixa pobre. Você vê os hábitos simples do Júnior, primeiro que tornam a vida dele mais fácil de sustentar. De repente, esses 150 mil reais, se tiverem investidos, já conseguem financiar metade da vida dele. Às vezes já eram já 1.000 reais por mês de dividendos, de aluguel de FIIs, etc. O ponto é que para o Pedro financiar a vida dele de 7.500 reais, o emprego dele não basta. E o Júnior, o emprego atual dele sobra. Então, no longo prazo, vamos supor, imaginemos esses mesmos dois personagens daqui 5 anos. O Pedro, se nada mudar, vai estar com uma dívida de 300, 400 mil reais, ou 200, na melhor das hipóteses. E já o Júnior, esse patrimônio de 150 mil, vai ter chegado a 250, 260, às vezes 300. Ou seja, cada vez o Júnior vai viver melhor e o Pedro cada vez vai viver pior. Porque um exemplo de uma pessoa que eu conheço, não vou citar nomes, mas hoje vive muito mal e tem uma dívida impagável e ganha 13 mil reais por mês, que é um salário maravilhoso, é um salário que não é para ninguém passar necessidade com 13 mil reais por mês. Daí vocês vão me dizer, mas deve morar numa mansão, deve viver com uma rainha, etc, etc. Não, o caso específico é viveu muito bem durante 2, 3 anos, lá atrás, e foi fazendo dívida para ter aquela vida glamurosa durante 2, 3 anos. Depois a dívida ficou num montante tão impagável que mal tinha dinheiro para pôr comida na mesa, com os 13 mil.
Porque era tanta parcela, era tanto cartão de crédito, era tanto financiamento disso e daquilo, que essa pessoa tem uma dívida praticamente impagável, não tem uma casa para morar e agora está com carro usado, porque já não tem mais crédito para comprar carro novo. E não tem nada além de uma dívida de 300, 400 mil reais. Talvez até mais que isso. Então, quer dizer, você não vai viver bem tentando parecer rico. Você vai viver bem por uns 2, 3 anos. Depois, aquilo vira uma bola de neve, você vai viver muito pior que o Júnior. E vai ter aquela dívida absurda. O Júnior está vivendo uma vida simples agora, tendo uma alegriazinha, um luxozinho aqui, outro ali, e na verdade controlando, mas ele está colecionando ativos, ele está comprando FII, está comprando tesouro direto, está comprando ações boas pagadoras de dividendo. Daqui a pouco ele vai ter um portfólio tão enorme, vai estar comprando, construindo sua casa própria, etc. Daqui a pouco ele vai ter um lugar para morar que não custa aluguel, que já não deixa de ser um ativo, porque a sua casa própria, todo mundo fala que é passivo. Eu digo para vocês que a casa própria, ela é um ativo que ela te gera de renda o valor que você pagaria de aluguel. Na minha opinião, porque você está economizando o aluguel quando você mora na sua casa própria, se ela estiver quitada. Então o Júnior, daqui 10 anos, ele vai estar vivendo até de forma mais extravagante do que o Pedro hoje. Por quê? Porque ele vai poder de verdade, não vai estar se endividando para viver bem. Já o Pedro vai estar vivendo muito pior do que o Júnior hoje, porque a dívida dele vai estar tão enorme que nem crédito ele vai ter mais, não vai nem conseguir comprar o básico. Então, você tentar parecer rico vai inevitavelmente te deixar pobre. E sigam o Felipe Tadeuod, que é um dos meus analistas de investimento favoritos, ele é sócio da Suno, um dos fundadores da Suno, parece, e ele tá, como eu mostrei para vocês, ele tá no Twitter com Felipe Tadeuod com W, e ele tá também no Instagram como Felipe Tadeuod. E até a próxima.